Até porque, né, eu acho que a gente tem visto e, pelo menos ali, a questão de reforma administrativa não deve sair agora. Por mais que se levantou essa possibilidade, sem o apoio da parte do Executivo, não se sai uma reforma administrativa e a gente, mais uma vez, deve empurrar isso, talvez, para um próximo governo, né, para um próximo mandato, se é de fato que a gente vai ver, né, ali políticos com essa força de vontade ou com essa vontade política de verdade, né, não só no discurso, que a gente fala em cortar gastos, que é necessário, mas de fato existe essa vontade política de se fazer essa reforma administrativa. Você acredita que a gente pode acompanhar essa reforma ainda aí em alguns governos? Até porque a gente viu ali a tributária meio que saindo agora, ainda tem aí um processo ainda de aprovação, mas você falou dessas micro-reformas que foram fundamentais. A administrativa, ela seria fundamental para se pensar até depois de um pacto federativo, enfim, né? Eu queria até ouvir sua opinião sobre isso. Paula, a reforma administrativa é a reforma mãe de todos. Ela é mais importante de todas as reformas. A gente varre ela para baixo do tapete, a gente esconde ela no cofre, a gente desconversa a reforma administrativa ou o gorila na sala. Sim. Né? Ninguém quer tocar nessa batata quente porque implica a mexer com uma das castas, eu chamo de casta porque que é o funcionalismo público. O funcionalismo público é um gasto tremendo, apesar de o Brasil não ser o país que tem o maior número de funcionários públicos, mas o Brasil é o país que tem o maior despesa. Outro ponto crucial é mexer com empresas que recebem benefícios fiscais, né, que o governo entrega para eles, sem a gente ter nenhuma medida de impacto na sociedade. O que isso acontece? São empresas que são, muitas delas, gato-gordos, que não conseguem competir e fica pendurado na barra da saia do governo pedindo, me isenta disso, me isenta daquilo. É a questão que hoje eu trago para vocês do varejo brasileiro, que não tem a menor condição de competir com ninguém, nem com ele mesmo. É incompetente, incapaz, né? Parou no tempo, não investiu, acreditou que o mundo seria como ele sempre foi, que ele tinha direito de ser, e não é o fato. Então, se a gente não falar dessas coisas e que vem a reboque uma reforma administrativa que vai cortar incentivo também, eu só vejo a possibilidade disso, eu não vejo nenhuma chance de um governo petista fazer isso e eu não vejo nenhuma chance de nenhum governo que não seja eleito e que exista um pacto desse governo de não ser reeleito, um empreendedor político. Eu acredito que existe uma possibilidade, sim, ela é remota, mas a reforma administrativa, como ela tem que ser feita, tem que ser um empreendedor político que vai assumir toda a responsabilidade disso. O Congresso pode colocar em cima dessa pessoa, olha, é responsabilidade desse presidente, fizemos isso, votamos isso, né, porque existia uma troca. Agora, do jeito que é a estrutura política brasileira, né, a Câmara e o Senado, para votar numa reforma dessa, eu tenho, assim, certeza que não sai esse ano e não vai sair provavelmente nesse governo. Tenho dúvidas se sairia em algum governo que tem qualquer pretensão de ser eleito. É muito complicado você fazer isso. E tem um outro ponto. A reforma política, a reforma administrativa que tem que ser feita, ela tem que trazer junto a segunda reforma muito importante, que é a reforma política. Essa reforma política é outra coisa que ninguém quer colocar o dedo, porque ela queima, né? A gente não pode ter um nível de representatividade que uma nova Constituição. É essa questão que nós vemos hoje. A nossa Constituição, ela alargou o Estado e alargou direitos sem contrapartidas de deveres. E a gente tem que fazer eu diria, um ponto de parada para entender o que a sociedade brasileira quer, como ela quer e quanto custa isso. Por isso que eu digo que uma reforma tributária sem uma reforma administrativa é construir uma casa começando pela chaminé. Então eu vejo, parte dos gastos, né? A gente está falando aqui de gastos e problemas de isenções fiscais.
Isenções fiscais, elas acontecem porque nós temos um código tributário, uma regra tributária que é bizantina, é um negócio que precisa ser refeito. Então a gente precisa de uma reforma tributária. Agora a gente vai ter uma reforma tributária para o quê? Para isentar o quê? Ou para aumentar o quê? Hoje a reforma tributária, se ela acontecesse nesse momento, ela teria que levar em conta a necessidade de 168 bilhões de reais. E a única maneira de fazer isso é aumentando imposto, se a gente não vai cortar nada. Então, são essas questões. E como o povo brasileiro tem memória curta, se a gente aumentar imposto, a carga tributária, o pessoal chia, mas daqui a 2 anos, 3 anos, o cara esqueceu. Não tem consequência para o governo esse tipo de coisa. Agora, uma reforma tributária, agora uma reforma administrativa, uma reforma política tem consequência.